Nicolas sobrevoando uma fazenda imensa lá no interior do Brasil. Ele não está ali apenas espirrando o produto, pulverizando a lavoura. Uhum. Enquanto ele voa, esse drone está, literalmente minerando uma espécie de moeda verde invisível. Coletando dados. Isso. Ele coleta dados que vão decidir, na prática, se aquela fazenda pode ou não vender os alimentos dela para mercados super rigorosos, como a Europa, por exemplo. A tecnologia no campo deixou de ser só sobre força bruta de máquina. Agora, o jogo é sobre inteligência. Com certeza. E é uma mudança de paradigma tremenda. Pois é. E é com essa imagem bem provocativa que a gente abre a nossa análise aprofundada de hoje. Que, aliás, é um marco super especial para nós. Hoje a gente celebra exatamente 1 ano da criação da newsletter Descarbonização Competitiva. É um marco e tanto para nossa audiência. 1 ano inteiro acompanhando essas mudanças. Sim, estamos chegando à impressionante edição de número 52. Então, para quem nos acompanha desde o início, ou para quem está chegando por aqui agora, a missão deste nosso encontro é muito clara. Mostrar a exploração detalhada dos materiais desta edição comemorativa hoje são principalmente os contrastes. Ah, os contrastes são sempre a melhor parte. Pois é, porque os relatórios evidenciam que a inovação e a eficiência estão transformando indústrias inteiras. Mas olha, há armadilhas bem perigosas pelo caminho. A transição energética global está acelerando de uma forma muito estrutural agora. E quem não entender isso vai ficar para trás, né? E irremediavelmente para trás no tabuleiro global. Porque essas novas regras envolvem desde quem controla a matéria-prima bruta até o domínio de dados criptografados lá na ponta. Ok, vamos desempacotar isso tudo porque tem muita coisa. Para entender para onde o futuro aponta, a gente precisa olhar para quem fabrica os blocos de montar desse futuro. Os minerais críticos. Isso. A base física de toda essa transição energética. A geopolítica em torno disso está fervendo. Fervendo e se reconfigurando muito rápido. O material destaca um movimento de altíssimo impacto recente. A China está restringindo ativamente o acesso às suas tecnologias de processamento de terras raras. Nossa, mas restringindo o processamento, e qual é o pulo do gato aí? Então, o pulo do gato é entender o porquê disso. Porque, veja bem, terras raras não são exatamente raras na crosta terrestre. A gente encontra por aí. O grande gargalo, o problema real, é o processamento. Separar os minerais da rocha, no caso. Exatamente. Separar esses elementos químicos exige um nível de engenharia química que é muito complexo, é caríssimo e historicamente é um processo super poluente. E a China dominou essa tecnologia ao longo de décadas. Ah, entendi. Então, ao proibir a exportação desse know-how, dessa tecnologia de separar o mineral... Eles travam a capacidade do resto do mundo de fabricar aqueles superímãs, sabe? Que são basicamente a espinha dorsal dos motores de veículos elétricos e dos geradores gigantes de turbinas eólicas. É uma redefinição de poder puro pela via da manufatura. Caramba, é quase como se eles dissessem assim, vocês... podem até ter a pedra aí no chão de vocês, mas só nós aqui sabemos como transformar isso no motor do futuro. É exatamente esse o recado. O que, obviamente, obriga os outros países a correrem atrás do próprio prejuízo. Com certeza. A leitura traz até o caso da Alemanha, né, tentando fazer o que eles chamam de nearshoring, com o lítio. Isso, o nearshoring, que é basicamente trazer a produção para perto de casa. Pois é, em vez de depender lá do outro lado do mundo, os alemães estão desenvolvendo um projeto de extração dentro do próprio território deles para tentar cobrir, uns 7% da demanda europeia. E 7% parece uma gota no oceano, se a gente pensar no tamanho do mercado europeu. Parece nada, né? Mas mostra o nível de urgência que eles estão para ter alguma margem mínima de segurança dentro de casa, longe dessa volatilidade diplomática toda. Sem dúvida. A corda apertou no pescoço. Mas a minha grande dúvida, lendo isso, foi: e o Brasil? Porque se o jogo agora é sobre ter os minerais críticos no chão, poxa, o nosso solo tá cheio deles. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. E o Brasil definitivamente não está estático nisso. A edição dessa semana ressalta a criação de um fundo que é ancorado pela Vale e pelo BNDES. Focado naquelas mineradoras menores. Certo. Exatamente, focado especificamente em mineradoras de pequeno e médio porte. E o alvo desse fundo são os minerais vitais para essa transição, tipo cobre, níquel e o próprio lítio. Isso, o upstream, o ato de mapear a área, perfurar, extrair a rocha. Financiar essa base
é o primeiro passo absoluto para garantir que a riqueza saia do chão. Certo. Mas, olha, lendo isso, me vem à cabeça uma analogia imediata com a nossa própria história econômica. Qual parte da história? Aquela parte chata, sabe? O Brasil passou séculos naquele ciclo vicioso de tirar a matéria-prima bruta a preço de banana, colocar num navio e anos depois a gente vai lá e compra a tecnologia e o produto acabado caríssimo de fora. O velho modelo colonial de exportação. Pois é. Se a gente apenas financiar a escavadeira que tira o lítio lá do chão e continuar mandando a rocha bruta para a Ásia, a gente não está apenas pintando de verde esse mesmo erro do passado. O que é fascinante aqui é que esse é exatamente o ponto central da recomendação que a análise traz para a nossa audiência. Ah, então eles alertam sobre isso. Sim, alertam muito. A verdadeira soberania mineral não existe só na extração. Ela exige o domínio do refino e da manufatura. O Brasil precisa urgentemente viabilizar o beneficiamento local desse lítio. Reter o valor agregado aqui. Exato. O objetivo estratégico tem que ser consolidar o país como um hub de componentes de baterias para as Américas inteiras. E a análise ainda lembra de um detalhe importante, que é a sinergia com a reciclagem. Como assim reciclagem de bateria? Pensa bem, as baterias que estão rodando nos carros hoje serão, na prática, as minas do futuro. Se o país dominar a tecnologia de refino agora, terá toda a infraestrutura física e o conhecimento para reciclar amanhã. Nossa, faz todo sentido. Fecha o ciclo industrial inteiro sem ficar dependendo de pacote tecnológico importado. É reter a inteligência dentro do nosso quintal. Exatamente isso. E por falar em inteligência e tecnologia importada, essa invasão tecnológica chinesa não está apenas travando lá fora a exportação de processamento de terras raras. Não, ela já desembarcou aqui. Sim, a leitura mostra que ela já chegou literalmente aos campos agrícolas do Brasil e está mudando também a dinâmica das nossas cidades. Eu vi que os números de adoção de carros elétricos estão explodindo, claro, mas o que está acontecendo no agro me deixou super intrigada. O avanço nos tratores, né? Isso, vi uma menção fortíssima sobre tratores chineses desembarcando em peso por aqui. Qual é a estratégia deles por trás disso? A estratégia é ganhar escala e dominar novos nichos rapidamente. Primeiro, vamos dar uma olhada nos dados que a newsletter trouxe para estruturar esse cenário. Ah, manda os números. A Agência Internacional de Energia projeta que as vendas globais de veículos elétricos vão atingir a marca impressionante de 30% do total de carros novos até o ano de 2026. 30%? Gente, isso é daqui a pouco. É um terço do mercado global em pouquíssimo tempo. E o contraste aqui é genial, porque, por um lado, eles usam a eletrificação para entregar aquele torque imediato e violento que o trabalho pesado da lavoura exige. Sim, trator precisa de muita força. Muita força. E, ao mesmo tempo, eles reduzem drasticamente o consumo de diesel do produtor. Então, democratizam uma tecnologia de baixo carbono no agronegócio. Olha, reduzir consumo de diesel no campo é o sonho de qualquer produtor, né? O custo operacional da fazenda cai bastante. Mas, lendo a newsletter, vi que eles acendem uma luz vermelha sobre um risco que chamaram de dumping tecnológico. Como assim? Ah, esse é um alerta muito grave da edição. Pois é. Se o mundo inteiro está acelerando para ter 30% de carros elétricos novos na rua, como é que o Brasil corre o risco de receber o refúgio, o resto da tecnologia? O mecanismo desse dumping acontece justamente por causa dessa transição super rápida lá nos mercados ricos. A resposta soberana é acelerar muito a integração do nosso etanol naquelas rotas de veículos híbridos flex e incentivar a produção nacional dos componentes. Um híbrido a etanol entrega uma pegada de carbono super competitiva lá fora. Com certeza, é uma defesa focada em usar o que a gente já domina há décadas. E, sabe, isso me leva de volta àquele drone agrícola que eu comentei na abertura da nossa análise. O drone que mina dados... Esse mesmo. Quando a gente pensa num drone sobrevoando o campo, a primeira imagem que vem é a de um mini helicóptero ou espirrando defensivo na planação, né? E claro, com a grande vantagem de não ter aquelas rodas enormes e pesadas de um trator tradicional que compactam o solo e acabam destruindo a produtividade da terra. Essa vantagem física é inegável. Sim, mas lendo o material eu percebi que essa pulverização é quase um detalhe operacional. A verdadeira revolução ali é invisível, não é? O que a gente define como descarbonização orientada por dados. Adoro esse termo. É perfeito para a situação.
Porque, mecanicamente, enquanto aquele drone faz um voo cirúrgico lá, aplicando a quantidade exata de um insumo biológico, por exemplo, ele também atua como um sensor ultrassensível. Mapeando tudo. Tudo. Ele mapeia o campo, analisa a saúde da planta, folha por folha, e registra o uso mínimo de produtos. E os dados maciços gerados por essa operação toda formam uma trilha criptografada inviolável. A tal da moeda verde que comprova a sustentabilidade. Exatamente. Quando um comprador gigante lá na Europa exige que a soja ou que o café brasileiro não venha de área de desmatamento e que tenha uma baixa pegada de carbono, hoje em dia não basta mais só a palavra do produtor. Eles querem provas concretas. O dado gerado pelo drone é esse passaporte carimbado que garante o acesso do nosso agro a esses mercados premium, que são muito exigentes. Ou seja, o drone está literalmente operando ali como uma mineradora, mas de rastreamento de carbono. Bom, se o campo está se armando com drones inteligentes, tratores híbridos e os carros elétricos ganhando as ruas das cidades, a gente precisa olhar para os gigantes da velha economia. As empresas de combustíveis fósseis. As grandes petroleiras, né? O que acontece com a indústria de fósseis? Como eles estão sobrevivendo a essa mudança absurda de maré, onde o motor a combustão está com os dias contados? O tabuleiro virou de uma forma impressionante para eles. Tem um dado revelador nos relatórios desta edição. Pela primeira vez na história, a geração de energia renovável intermitente, somando a matriz solar e eólica, superou a geração global a gás natural. Uau! Passou o gás. Passou. E o papel do gás natural, que sempre foi vendido pelas empresas como aquela ponte de transição definitiva, está mudando. Como a eólica e a solar dependem do clima e não geram energia o tempo todo, o gás natural agora passa a ser usado muito mais para dar flexibilidade e segurança para a rede. Como um backup de emergência. Isso, e atuando em combinação com coisas novas, tipo biometano e armazenamento de hidrogênio. As próprias estatais de óleo e gás sabem muito bem que o modelo de negócio secular delas tem um prazo de validade claro. Não dá para tapar o sol com a peneira. E a reação delas, segundo o que a gente leu no material, é financiar ativamente a própria disrupção, né? Exato, com transições bem complexas. A gente vê essas petroleiras colocando um dinheiro pesado em geração eólica offshore, instalando aquelas turbinas gigantescas no meio do mar e investindo em projetos de hidrogênio. O conceito que a análise do especialista emprega para explicar esse movimento é a estratégia de hedge de sobrevivência institucional. Hedge de sobrevivência. Explica melhor para quem está ouvindo. Bom, o termo hedge, no jargão do mercado financeiro, significa proteção. Essas estatais gigantes precisam usar o fluxo de caixa colossal que a venda de petróleo ainda gera hoje para construir as tecnologias limpas que vão manter essas mesmas empresas vivas nas próximas décadas. Faz sentido. Eles têm o dinheiro hoje para comprar o ingresso do futuro. Exatamente. Só eles têm o balanço financeiro e a capacidade de engenharia pesada para fazer obras dessa magnitude em escala global. No entanto, há um alerta muito claro da newsletter sobre isso. Qual é a armadilha aí? O maior inimigo dessa transição interna nessas empresas é o curto-prazismo político. Os dividendos. Isso. Governos e acionistas frequentemente pressionam demais essas estatais para distribuir dividendos bilionários imediatos, em vez de pegar esse dinheiro e reinvestir na resiliência da matriz energética do futuro. Focam no lucro de hoje. E a recomendação é blindar as estatais contra isso, senão elas secam o caixa da própria sobrevivência. É aquela velha armadilha de comer todas as sementes hoje e não ter absolutamente nada para plantar amanhã, né? E falando em plantar soluções, eu fiquei fascinada com o movimento da iniciativa privada criando as novas rotas biológicas. O caso da Bahia? Isso. Tem um destaque enorme para um projeto prático na Bahia. A empresa Acelen está erguendo uma biorefinaria com investimentos na casa de US$ 1,5 bilhão para produzir o HVO, que é o diesel verde, e também o SAF, que é o combustível sustentável de aviação. É um investimento massivo. Massivo. Mas o que mais me chamou a atenção não foram os bilhões investidos, mas a matéria-prima que eles escolheram.
A macaúba. Por que a macaúba é tão especial em comparação com a soja, por exemplo, que a gente já conhece tão bem? A mecânica por trás da macaúba realmente a torna um divisor de águas, viu? Primeiro, tem a questão da eficiência biológica. Ela consegue produzir cerca de 8 vezes mais óleo por hectare do que a soja, que, como você disse, é a base do nosso biodiesel hoje. 8 vezes mais óleo no mesmo espaço de terra. É uma eficiência absurda. É brutal. E em segundo lugar, que é o detalhe talvez mais importante, a macaúba pode ser cultivada em terras degradadas, ajudando a recuperar áreas de pastagens que estavam abandonadas. Espere, então ela evita aquela competição alimentar? Exatamente. Resolve um gargalo ético e econômico imenso da descarbonização. Ela não compete por aquelas terras férteis que a gente precisa usar para produzir comida. Sensacional. E sobre os produtos finais, o HVO e o SAF? O texto frisa que eles são diferentes do biodiesel comum. Sim, é crucial para a nossa audiência entender que eles não são iguais ao biodiesel tradicional ou ao etanol. Eles são o que a gente chama de drop-in fuels. Que não precisa de adaptação. Isso significa que, quimicamente falando, a nível molecular mesmo, eles são idênticos ao diesel fóssil ou ao querosene de aviação, só que são feitos de plantas. Entendi. Então, o caminhão ou o avião pode simplesmente abastecer. O avião não precisa mudar um único parafuso no motor para usar esse combustível. É uma transição transparente para o usuário final e, claro, com uma margem de lucro altíssima para o Brasil exportar. Isso mostra que a aviação comercial e o transporte pesado encontraram, de fato, a sua saída biológica, né? E o material até cita o transporte marítimo também, com o corredor marítimo verde da Petrobras testando o biobunker. É uma inovação marginal que pode acabar dominando o mercado global. Com certeza, os testes práticos já estão rolando. Mas lendo sobre os desafios logísticos desses combustíveis, eu confesso que fiquei bem preocupada com a proposta atual de elevar a mistura do biodiesel comum nos nossos caminhões. A questão do B25. Isso, o B25. O governo está testando essa mistura, que coloca 25% de biodiesel no diesel fóssil. Logicamente, na teoria, isso descarboniza o transporte de carga rapidinho. Mas a análise faz um alerta bem severo sobre problemas técnicos graves, falando até em formação de borra nos tanques. O que causa isso, afinal? Então, o problema reside na própria natureza química do biodiesel tradicional, sabe? Aquele que é feito por transesterificação, geralmente usando o óleo de soja. O biodiesel é um material higroscópico. Higroscópico. O que significa isso na prática? Significa que, mecanicamente, as moléculas dele atraem e absorvem a umidade. Aquela água que está naturalmente presente no ar, dentro dos grandes tanques de armazenamento. Ah, então a água vai parar no fundo do tanque do caminhão. Exato. E onde há acúmulo de água no fundo do tanque, acaba se criando um ambiente perfeito para a proliferação de micro-organismos. O metabolismo dessas bactérias gera uma borra espessa, uma gosma escura, que simplesmente entope os filtros dos caminhões e danifica as bombas lá nos postos de gasolina. Nossa, imagina o caos logístico se uma frota inteira parar na estrada por causa de filtro entupido com essa borra. A análise é super contundente sobre isso. Se o Brasil vai forçar a mistura para 25%, os custos logísticos e a fiscalização da qualidade nas usinas vão ter que ser implacáveis. Se os caminhões começarem a quebrar em massa, o custo do frete explode e a competitividade das exportações brasileiras vai para o ralo junto com ele. Faz todo sentido, é um efeito dominó perigoso. E essa complexidade toda de mexer na regulação de combustíveis também afeta diretamente o bolso de quem nos acompanha, lá na bomba do posto de gasolina. Afeta muito. E aí entra a questão dos estoques de etanol. Pois é, o texto cita que a ANP propôs acabar com a obrigatoriedade dos estoques de etanol pelas usinas durante o período de entre-safra da cana. A justificativa deles é reduzir o custo de manter esses tanques cheios e jogar mais etanol no mercado agora. O que, no curtíssimo prazo, parece bom. Sim, porque, pensando na prática, se você tira a obrigatoriedade de estocar, esse volume inunda o mercado hoje e o preço na bomba cai. Todo mundo fica feliz na hora. Mas e quando a entre-safra apertar de verdade lá na frente? A conta chega, né? Chega e chega pesada. Sem aquele colchão de segurança estocado nas usinas, o preço do etanol vai dar um salto violento. E para convencer a pessoa comum a largar o hábito de usar gasolina pura,
o preço do etanol não pode ser uma montanha-russa imprevisível todo ano, concorda? Totalmente. Ainda bem que a produção de etanol de milho tem ajudado bastante nisso. Como ela roda o ano todo, independente da safra tradicional da cana-de-açúcar, ela está crescendo e dando uma boa segurada nessa volatilidade da oferta. Sorte a nossa. Sim, porque a estabilidade nos preços é o alicerce invisível que sustenta a confiança em qualquer transição de mercado, né? E essa necessidade de regras claras nos leva para o momento em que a conta global de toda essa transição finalmente chegou. A regulação batendo na porta. Exato. Para sustentar toda essa inovação em campo, nos portos e nas refinarias, o mercado internacional já não está apenas distribuindo incentivos bonitinhos. Ele está literalmente cobrando o preço de quem se recusa a adaptar. Através do mercado de carbono. Isso. O mecanismo por trás disso é a precificação de carbono, que, segundo os dados compilados nesta edição da newsletter, atingiu receitas globais na casa de 107 bilhões de dólares anuais. É um fluxo de capital gigantesco focado em punir financeiramente quem polui e premiar quem descarboniza. 107 bilhões. É muito dinheiro mudando de mãos. E a onda já bateu aqui de verdade, porque o Ministério da Fazenda confirmou que o setor de óleo e gás será um dos primeiros a entrar na fase do nosso mercado regulado de carbono brasileiro. Eles vão sentir no bolso. Sim, as empresas vão ter que medir emissões na ponta do lápis, sob o risco de multas enormes, forçando eficiência e investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Funciona como a ferramenta regulatória mais potente que o Estado tem nas mãos hoje. Ao precificar o custo exato de jogar uma tonelada de carbono na atmosfera, você destrói a vantagem competitiva da tecnologia suja. Força a transição por estrangulamento financeiro, e isso alinha o Brasil aos padrões internacionais, especialmente a Europa, né? Exatamente. O mecanismo europeu tenta evitar um fenômeno que eles chamam de carbon leakage, ou seja, o vazamento de carbono. Como funciona esse vazamento na prática? Pensa assim, se a Europa taxa pesadamente as empresas deles por poluírem lá, essas indústrias poderiam simplesmente fechar as fábricas, se mudar para países sem regras climáticas rigorosas e exportar o produto sujo de volta para a Europa. Ah, uma manobra contábil de poluição. Isso. E para evitar esse vazamento, a Europa passa a aplicar sanções e barreiras tarifárias duras na fronteira para produtos vindos de locais onde poluir sai de graça. Entendi. Isso explica perfeitamente por que há tanta pressão internacional nos relatórios. E tem um ponto de contraste bem interessante aí. Mantendo uma total neutralidade aqui sobre as políticas em si, a matemática fria dos relatórios chama muito a atenção. A questão do carvão mineral. Exato, o Brasil recebe críticas pesadas internacionalmente por manter alguns subsídios ao carvão mineral. É apontado até como risco de sanções. Mas, ao mesmo tempo, os dados da análise mostram que o carvão responde por apenas cerca de 4% da nossa matriz energética. É uma parcela minúscula. E focado basicamente na indústria pesada de aço e ferro, que ainda sofre no mundo todo para achar alternativas limpas viáveis. Enquanto isso, o material lembra que em muitas das regiões que assinam essas mesmas críticas, a dependência do carvão na matriz deles varia de expressivos 11% até impressionante 58%. Ou seja, a balança do desafio muda muito de acordo com o CEP de quem está falando. Os números mostram realidades bem diferentes. Sim, mas essa matemática fria, por mais injusta que possa parecer às vezes, nos leva à consequência mais grave de ignorar essas tendências globais, que é o custo da inação para a nossa infraestrutura física. Isso levanta uma questão importantíssima. Que projetos de infraestrutura não alinhados à descarbonização vão sofrer? Muito. Se a gente projetar portos, ferrovias e estradas, sem levar em conta a resiliência climática, esses projetos sofrerão do que a análise define como capital proibitivo. Capital proibitivo? Ninguém vai querer financiar, é isso? Exato. Não conseguirão acesso aos green bonds, que são aqueles títulos de dívida verde com juros muito mais amáveis que os bancos multilaterais oferecem. Entendi. O crédito seca. Seca. E pior ainda, essas obras virarão o que eles chamam de dragas fósseis. Serão obras obsoletas que não conseguem operar direito nesses novos climas extremos e que só sugam dinheiro de manutenção sem dar o retorno esperado. Acabam virando ativos ociosos de bilhões de reais no longo prazo.
Basicamente, se não adaptarmos a infraestrutura, é literalmente ver bilhões de reais irem pelo ralo abaixo na próxima grande tempestade que tivermos. E o texto traz um exemplo prático fantástico de como evitar isso nas cidades. O caso lá do Canadá? Isso, Toronto, no Canadá, que desenvolveu o modelo das chamadas ruas esponja. Eu achei esse conceito brilhante, mas fiquei pensando como exatamente uma rua asfaltada funciona como uma esponja na vida real. A mecânica era realmente fascinante, porque ela une a engenharia cinza tradicional com a infraestrutura verde moderna. Numa rua esponja, a superfície não é daquele asfalto impermeável comum que a gente conhece, que faz a água correr solta e inundar as partes mais baixas da cidade. Eles usam um material diferente. Eles utilizam pavimentos altamente permeáveis. Mas o grande segredo da engenharia está embaixo da rua. São camadas de pedras, brita e umas caixas modulares que formam verdadeiros reservatórios subterrâneos ao redor das raízes das árvores locais. Nossa, então a rua guarda a água da chuva? Quando cai uma chuva torrencial pesada, a rua literalmente absorve aquela água em questão de minutos. Ela armazena tudo nesse bolsão subterrâneo e vai liberando bem lentamente para o lençol freático, aliviando toda a pressão sobre as galerias pluviais da cidade. Que solução inteligente! E o texto avisa que as cidades que ignorarem essas mecânicas de adaptação climática vão acabar perdendo parcelas massivas dos seus PIBs, apenas reconstruindo os mesmos estragos ano após ano. Enxugando o gelo com dinheiro público. Exato. E, sabe, a gente nem precisa ir até o Canadá para ver a infraestrutura sendo reinventada com sucesso. A edição fecha com o caso incrível do arquipélago de Fernando de Noronha. Um laboratório prático nosso. Sim, eles estão substituindo aquelas velhas e barulhentas usinas térmicas a diesel, que dependem de uma logística super complexa e cara de trazer combustível de barco pelo meio do oceano. Estão trocando por matriz solar? Isso, por sistemas robustos de energia solar. Mas lendo a fundo, fica claro que eles não estão só trocando fumaça preta por painel de vidro bonitinho. Não mesmo. Eles estão, na verdade, construindo soberania e autossuficiência energética pura. Noronha virou o grande laboratório para sistemas isolados no Brasil. A engenharia ali envolve captar o sol, estabilizar a rede toda usando bancos de baterias e conseguir operar de forma totalmente independente do continente. É a independência real da ilha. E a beleza dessa infraestrutura é a replicabilidade dela. Se essa tecnologia se consolidar lá, com eficiência, esse modelo exato pode ser exportado e replicado para garantir energia limpa, barata e, acima de tudo, perene para milhares de comunidades isoladas na imensidão da Amazônia. É a descarbonização servindo como ferramenta de segurança territorial e social. E olha, isso amarra com perfeição toda a nossa jornada de hoje. Fechando os insights dessa edição de aniversário. Sim, porque refletindo sobre minerais geopolíticos, esses tratores inteligentes que a gente conversou, os combustíveis biológicos que dispensam a troca de motores e até o asfalto que bebe água, uma verdade inquestionável se consolida. A descarbonização não é mais uma pauta alternativa. Longe disso. Ela é o novo e implacável idioma do comércio global. A empresa, o município ou a nação que não aprender a ter fluência, fluidez nessa língua, vai acabar sendo taxada na fronteira, terá o crédito negado no banco e, pior, verá sua própria infraestrutura derreter com o clima. Vão perder a capacidade de ditar o próprio futuro. Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas.